Sejam todas e todos muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu decidi responder e comentar 5 das questões mais difíceis presentes no primeiro dia de prova do Enem 2021. São questões envolvendo linguagens, história, filosofia, geografia, sociologia. Antes, se você não me conhece, eu sou Francleudo Luan, professor, mestre, doutor em psicologia, estudante de medicina pela Universidade Federal de Campina Grande. As questões que eu vou responder estão domiciliadas na prova Rosa do Enem 2021. Então vamos começar por uma questão de linguagem, a questão de número 34. É uma questão de poema, né? Quase sempre as questões de poema nos dão trabalho. Eu vou começar pelo comando. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao. Então vamos ler o poema de Reust, que está na obra Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Diz o poema: se for possível, manda-me dizer, é lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, e o paraíso há de ficar mais perto e mais recente. Mas há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar, se tens o dia tão longo como a noite. Se é verdade que sem mim só vês monotonia. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas, e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova, e revestida de luz te volto a ver. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao. Então é uma questão de interpretação de texto, né? Letra A, ceticismo quanto à possibilidade do reencontro. Ceticismo é uma descrença, né? É um negacionismo. E aqui o eu lírico, ele não está sendo cético, ele está inclusive formulando algumas hipóteses, né? Se for possível, manda-me ver, manda-me dizer. E se te lembras do brilho das marés, então não está remetendo ao ceticismo, a um negacionismo, a uma descrença. Letra B. Tédio provocado pela distância do ser amado. No poema, a gente não tem dados suficientes para afirmar que o eu lírico, né, estava entediado. Apenas ele está longe, né, do ser amado, digamos assim. E ele diz assim, quem talvez, né, pudesse sentir algum tipo de monotonia seria o outro, e não o eu lírico, né, quando ele diz assim: tão longo como a noite, se é verdade que sem mim só vês monotonia. Mas não dá para dizer que o desejo do eu lírico remete a um tédio provocado pela distância. Letra C. Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Essa parece fazer um certo sentido, já que o eu lírico aqui, né, demonstra um desejo de que o amor, o parceiro, o ser amado, sei lá, retorne. Então ele vai jogando, né, vai trazendo algumas pistas, algumas indiretas, alguns condicionantes. Então, a letra C é um sonho de autorrealização desenhado pela memória. Faz sentido, mas vamos deixar em suspenso. Letra D. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. Eu não consegui enxergar algum julgamento nem implícito ou mesmo explícito proferido, né, pelo eu lírico. Letra E. Questionamento sobre o significado do amor ausente. O desejo do eu lírico não remete a um questionamento sobre o amor, enfim. Realmente são questões difíceis, né? Então a que me parece fazer mais sentido seria a letra C, um sonho de autorrealização desenhado pela memória. Inclusive ele traz algumas sugestões de que se tratam de memórias, né? A casa está vazia. Ora, se está é porque já não esteve, né? A gente pode interpretar dessa forma. Ou quando ele diz assim, já no final: e se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados nas águas, dos meus pés molhados, manda-me dizer. Então se busca, né, uma realização de algo que está sendo destacado, né, pela memória do eu lírico. Tudo bem? Então, letra C é a que parece mais
condizente com o enunciado. Próxima questão de número 47. Diz assim: o comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades sociais compartilhada no seu tempo pelos. Então vamos para o texto. Desde o século XII que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e, igualmente, a dos citadinos de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. O comportamento desse religioso, de Francisco de Assis, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos senhores feudais. Os senhores feudais não apresentavam essa preocupação com as desigualdades sociais, enfim, com certos traços ou certos comportamentos assumidos pela Igreja. Letra B, movimentos heréticos. Então, conforme o texto vem trazendo, havia sim uma preocupação de Francisco de Assis com a linguagem, com a acessibilidade, digamos assim, da mensagem religiosa, especialmente para os mais pobres, que é quando ele diz aqui já no finalzinho, enobrecendo a linguagem vulgar através do seu uso na religião. Então usa a linguagem vulgar em vez do latim tradicional. Então a gente tem que lembrar que em século XII, mais ou menos, nessa época, haviam as chamadas ordens, Inclusive Francisco de Assis fazia parte de uma dessas ordens mendicantes da Igreja Católica e buscava muitas vezes contrapor, barrar, impedir as chamadas heresias, os movimentos heréticos entre as camadas populares, e fazer isso propondo uma espécie de retorno à mensagem de humildade, enfim, do cristianismo, tá certo? Portanto, inclusive falava em voto de pobreza, um posicionamento crítico quanto às desigualdades sociais e tal. Então, letra B, movimento herético, faz sentido. Integrantes das cruzadas, não havia essa preocupação, ao que me consta, dos integrantes das cruzadas com as desigualdades sociais presentes naquela época. Corporações de ofícios também não faz muito sentido. E letra E, universidades medievais. Essas universidades não tinham uma preocupação, digamos assim, flagrante de questionar, criticar ou se contrapor a certos comportamentos assumidos pela Igreja, nem com as desigualdades sociais daquele tempo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, a questão de número 50. Começando pelo comando. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Diz o enunciado. As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Veja, o texto está abordando uma dinâmica, eu diria até atual, de territorialização das empresas, que é a seguinte: é a formação de, eles chamam enclaves, a gente pode chamar de microcosmos na instalação das plantas industriais, que são desconectados do seu entorno, do contexto
em que estão inseridos. E aí sim produzem, né, verdadeiros enclaves, como ele, né, se refere, de modo que até a mão de obra que tem que ser qualificada, que deve ser qualificada, muitas vezes é importada, né? Então vamos lá. Letra A, criação de vilas operárias. Não é a criação de vilas operárias que reflete a forma de territorialização da produção industrial, né? Está tratada no texto. Promoção de eventos comunitários. Ele está dizendo que as plantas industriais muitas vezes são desconectadas, né? Desatreladas do contexto ou do entorno. Letra C, recuperação de áreas degradadas. Isso não está presente no texto. Letra D, incorporação de saberes tradicionais, também não está presente no texto. Inclusive se destaca que essas empresas, apesar de exercerem, né, uma influência na economia, ele diz assim, extra-local, né, muitas vezes são completamente isoladas do local, né, de inserção. Letra E, importação de mão de obra qualificada, de fato, é a que mais se afina ao que o enunciado está trazendo, nesse sentido de se criar, né, um enclave nas plantas industriais. Então, letra E, importação da mão de obra qualificada. A próxima questão é a questão de número 67. É uma questão de filosofia, que diz assim: essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que... Vamos lá. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Essa obra está presente, esse trecho está presente na obra Aprender a Viver, de Luc Ferry, citando, né, o filósofo Friedrich Nietzsche. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que, veja, Nietzsche tem um conceito, né, muito famoso, que é o conceito de amor fati, seria o amor pelo destino, o amor pelo que se é, sem apelar para transcendências, né, para vivências metafísicas, digamos assim. Então esse é o contexto. A fórmula do amor fati, né, indicada por Nietzsche, consiste em uma crítica à tradição cristã que combate as práticas sociais de cunho afetivo. Não. Letra B. Impede o avanço científico no contexto moderno. Isso está completamente desarticulado do que o trecho, o fragmento vem trazendo, né? Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Também não. Letra D. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Na verdade, a gente tem que atentar para o fato de que o comando da questão exige que a gente identifique os elementos da tradição cristã que se contrapõem ao pensamento de Nietzsche. Isso é importante, tá certo? Então, vamos lá. A tradição cristã não condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Inclusive, ela se assenta, boa parte, né, deles. Platão, enfim, Aristóteles e tal. Letra E. Consagra a realização humana ao campo transcendental. Essa sim é uma característica da tradição cristã que é contraposta por Nietzsche ao defender a ideia, né, da realidade imanente do amor fati. Tudo bem? Então, a fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que consagra a realização humana ao campo transcendental. Para Nietzsche, defendendo o conceito de amor fati, é necessário desejar aquilo que se é e não aquilo que se possa ser, enfim, em outra dimensão, em outra experiência metafísica. Tudo bem? Então, letra E. Para finalizar, vamos para a questão de número 82, que é uma questão de sociologia, que diz assim, né, o comando. O texto indica que, no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por: nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea,
O transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontra sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. Está na obra A Ideologia da Sociedade Industrial, de Herbert Marcuse. Diz: o texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por... Então a questão envolve, de certo modo, o conceito de alienação, né? Alienação do consumo, enfim. Então, é influenciada por políticas estatais de divulgação? Não, é influenciada pelas mídias, né, de forma geral. É influenciada pelos incentivos controlados de consumo, faz sentido. Letra C, prescrições coletivas de organização, eu ficaria em dúvida, mas mais tendido a achar que a letra B, né, esse incentivo ao consumo, esse apelo, né, ao consumir, que é bastante marcante no bojo do capitalismo, né? Letra D, mecanismos subjetivos de identificação. O texto diz que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por mecanismos subjetivos de identificação. Faz um certo sentido, mas ainda insisto que essa influência é marcada pelos incentivos, né, ao consumo. E letra E, representações racionalizadas do narcisismo. Essa não parece fazer tanta relação com o que o fragmento vem trazendo, né? Então eu marcaria letra B, porque fazendo análise, né, do fragmento do texto, o que se mais afina quando traz que, né, as criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma no seu automóvel, eu vejo aqui muito mais a satisfação dos desejos dos indivíduos sendo influenciado pela capacidade, né, de consumir, e esse consumo, esse apelo, de certa forma, é controlado pela mídia. Então, letra B, incentivos controlados de consumo. Bem, espero que vocês tenham gostado da ideia. Essas são questões realmente difíceis, né, com um índice de erro bem alto. Eu, inclusive, errei algumas delas lá no dia, mas resolvi trazer para vocês perceberem como eu raciocino geralmente em relação a essas questões mais difíceis. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, compartilhar. Por isso, eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.